Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida. A recente condenação do presidente Jair Bolsonaro abriu as portas para a reeleição de Lula. Como o Bolsonaro está condenado e inelegível, o grande favorito para as eleições de 2026 é o atual presidente Lula. E eu vou explicar para você por quê. Em primeiro lugar, o PT tem estrutura partidária. E quando a gente fala de estrutura partidária, você está falando de capilaridade, você está falando de artistas apoiando, jornalistas apoiando, jornais apoiando, associações de bairro apoiando, sindicatos, ONGs, o atendente ali, o assistente social, a pessoa que vai lá na médico da família. Então, assim, você tem uma estrutura partidária enorme de capilaridade que favorece o PT. É um mérito do partido, parabéns para eles. Em segundo lugar, você tem o uso da máquina. O PT já mostrou no passado que não tem problema nenhum em usar a máquina pública para a reeleição. E eles sabem fazer isso e vão usar e muito a máquina pública no ano que vem. Nós temos que lembrar também que o PT recebeu uma herança bendita do presidente Jair Bolsonaro. Entre 2016 e 2022, uma série enorme de reformas econômicas bem-sucedidas foi colocada em prática no Brasil e começou a gerar resultados econômicos. O Lula está se beneficiando desses resultados, mas quem fez foi o Bolsonaro. Mas, para a pessoa que está na ponta, o que importa é que está melhorando. E eles associam isso ao Lula. Além disso, a avaliação do presidente Lula, apesar de não ser boa, também não é péssima. Então está razoável. Não é uma avaliação ruim para 3 anos de governo. Não é boa, mas também não é tão ruim. Além disso, ano que vem, ano de eleição, 2026, vai ser a farra do gasto público. Não é só o governo federal que vai gastar, não. Governos estaduais e municipais vão gastar muito dinheiro. Por quê? Porque é todo um processo eleitoral. É deputado federal mandando emenda, é senador mandando emenda, é governador gastando, é prefeito tentando ajudar o governador, é o governo federal gastando. Então, esse enorme gasto público que vai ter o ano que vem, ele vai ajudar a melhorar a popularidade do Lula. Vou dar um exemplo aqui do pacote de popularidade que está sendo armado para o ano que vem. É lógico, né? Em 2027 as contas públicas vão estar um desastre. Mas o fato é que em 2026 vai ajudar na reeleição do Lula. Por exemplo, a medida. Eu não vou julgar o mérito, tá? Se está correto ou está errado. Eu só estou dizendo para você o que vai acontecer. Então, você tem uma medida provisória no Congresso que isenta ou reduz a conta de luz para 60 milhões de brasileiros. É lógico, né? Quem não tiver conta de luz nem isenta e nem reduzida vai ter que pagar por isso. Mas 60 milhões de pessoas vão se beneficiar dessa medida. Você pode questionar ou não, mas ela vai alavancar a popularidade do presidente Lula. O Vale Gás. Você vai ampliar o Vale Gás para 10 milhões de famílias. Vem aí a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Aliás, que é uma boa proposta. Você tem aí também aumentos de subsídios. Você pode apostar que vai ter reajuste em programas sociais, no salário mínimo. Então o que está acontecendo? É uma série enorme, enorme de medidas para alavancar a popularidade do Lula. Ele já está sendo anunciado que o governo federal vai aumentar o subsídio para manter o preço das passagens dos ônibus urbanos sem reajuste. É lógico, isso aí tem impactos enormes nas contas públicas e vão colocar o Brasil numa situação fiscal delicada em 2027. Mas em termos de popularidade para 2026, vai ajudar muito o presidente. Eu não estou jogando o mérito das medidas, tá? Eu estou apenas dizendo o que vai ser feito e por que isso vai beneficiar o presidente Lula. Vamos olhar agora como é que fica a direita sem o presidente Bolsonaro. A direita sem o presidente Bolsonaro, você pode dividi-la em 3 partes. A primeira é o Eduardo ou a Michele Bolsonaro se candidatando. Eu acho que do mesmo jeito que tiraram o Bolsonaro do jogo, vão tirar o Eduardo. E se a Michele tentar ir à presidência, acho que vão tirá-la também. Então, eu acho que é difícil para esses dois conseguirem vencer o sistema que tirou o Jair Bolsonaro do jogo. Os governadores, e aqui eu falo com muito respeito, porque eu conheço pessoalmente vários deles, são pessoas extremamente bem preparadas, que estão fazendo grandes governos estaduais. Mas o que acontece? Assim que eles saírem
para a candidatura, eles vão sair com apoio partidário. E a hora que eles saírem com esse apoio partidário, parte expressiva da população vai identificar isso como os candidatos do sistema ou a direita permitida. Eu não estou nem dizendo que está certo isso não, tá? Até acho que está errado, porque são pessoas de respeito. Mas o que acontece é que não é assim que vai soar para a parte expressiva dos conservadores, das pessoas que votam na direita. Elas vão olhar aquilo e falar, pô, peraí, esse cara é o candidato do sistema. E no candidato do sistema, a direita não vai votar. E o que é pior, quanto mais apoio partidário esses candidatos tiverem, pior vai ser o desempenho dele nas urnas. Vai parecer muito o Alckmin em 2018, lembra? Que tinha uma grande coalizão partidária e fez 5% dos votos. Por quê? Porque a direita não vai votar em quem é percebido como está sendo apoiado pelo sistema. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, estou apenas fazendo a leitura. E por fim, nós temos um candidato X. O que é o candidato X? É o inesperado. Toda eleição tem isso. Surge um candidato completamente outsider, nesse caso, uma mistura de Bukele com Milei, mais para Bukele, com uma pauta forte em segurança pública, uma pauta de liberdade econômica e, acima de tudo, o candidato antissistema. E esse cara vai fazer os votos da direita toda e vai para o segundo turno. Esse cara pode ser um grande estadista, mas, na maior parte das vezes, é um grande risco apenas. É por isso que eu defendo uma grande coalizão nacional em nome da liberdade, para nós reabilitarmos o presidente Jair Bolsonaro, para ele poder concorrer em 2026. O presidente Bolsonaro concorrendo em 2026 é o único nome capaz de vencer o presidente Lula. E vencendo Bolsonaro, nós vamos fazer um governo de pacificação e transição. É um governo que vai ter um forte compromisso de assumir por 4 anos apenas para a transição. Ou seja, nós vamos ter um teto para a dívida, vamos consolidar o lado fiscal da economia, insistir nas reformas microeconômicas e, acima de tudo, um governo de pacificação nacional para preparar o Brasil para em 2030. Aí você vai ter uma nova geração de líderes, uma nova geração de líderes à direita, uma nova geração de líderes à esquerda. E em 2030, com o país pacificado, com as contas públicas em ordem, com as reformas microeconômicas feitas, o Brasil vai estar preparado para um grande ciclo de crescimento econômico e paz. Fiquem com Deus.